Eu devia falar sobre isso hoje, né? O livro, Jesus. Um livro. Livro de Josué. Livro de Josué. Capítulo de número 24. Perdão, irmãos, vamos ler o capítulo 23. Capítulo 23, versículo 1 diz: passados muitos dias, depois que o Senhor havia dado repouso a Israel, de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já idoso, e entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciões, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e lhes disse: eu já sou velho, e entrando em dias. Vós tendes visto tudo o que o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós. É o Senhor vosso Deus que tem pelejado por vós. Versículo de número 6. Esforçai-vos muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não se aparteis nem para a direita nem para a esquerda. Não vos mistureis com estas nações que ainda restam no vosso meio. Não fareis menção dos nomes dos seus deuses, não os invocareis nos vossos juramentos. Não os servireis, nem a eles vos inclinareis. Mas ao Senhor vosso Deus os achegareis, como fizeste até o dia de hoje. Versículo de número 11. Portanto, guardai com cuidados as vossas almas para amardes ao Senhor vosso Deus. Mas se de alguma maneira vos desviardes e vos achegardes ao resto desta nação que ficaram entre vós, e com elas vos aparentardes, e vos misturardes com elas, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós. Pelo contrário, elas vos serão por laço, rede, açoite as vossas ilhargas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Ora, vou hoje pelo caminho de toda a terra. Vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nem uma só palavra caiu de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Mas assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, da mesma forma trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Se violares a aliança do Senhor vosso Deus, que ele vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e logo perecereis na boa terra que ele vos deu. O que é isso? É um discurso de despedida. É o discurso de quem sabe que os seus dias de partir estão se aproximando.
que a sua liderança já não existe mais e a sua influência já não é mais a mesma. É o discurso de quem cumpriu a sua missão e viu os bons resultados de confiar e de servir ao Senhor, mas que agora, ao observar o povo, percebe que o povo não é mais o mesmo, até porque a geração a qual ele está falando agora é a geração dos que, como ele está passando, e a geração que está entre eles e que vai permanecer, que vai continuar. Ele sabe disso e ele faz advertência, ele avisa como aquele que quer bem. Entre os avisos dele está entre guardar. Ele fala de guardar. O guardar aqui é conhecer e viver. Se dispor a viver. Se dispor a se comportar, se dispor a ser conforme o que conhece. O guardar não é só ter o conhecimento, é transformar esse conhecimento em parte regente do ser, onde o ser é norteado por esse conhecimento. Então a pessoa se torna aquilo que ela conhece. O guardar é isso. O guardar não é pegar o conhecimento e colocar numa caixa onde esse conhecimento deve ser acessado apenas. Não, não, não. É viver de tal forma que, vindo outros conhecimentos, outras formas de pensar, ideologias que confrontam, a pessoa está estruturada. Não, eu sou assim, eu penso assim. Eu vivo, portanto, desta maneira, e outra forma de viver, outra forma de pensar, outra forma de ser, propostas essas não vão mudar quem eu sou. E por isso ele fala de guardar tudo o que eles receberam por boca de Moisés, no versículo de número 6. E depois, no versículo de número 11, e de amar. Até porque a gente já aprendeu que antes de Deus pedir ao povo que o sirva, ele pede, exorta ao povo que o conheça e o ame. Porque o servir parte do amor e não o contrário. Quem está me entendendo? Então, duas coisas: guardar, amar, e amar é guardar. E ele alerta que, assim como ao viver o amor por Deus, e esse amor expresso por meio da obediência à palavra de Deus, eles desfrutaram das bênçãos resultantes desse amor, dessa obediência. De forma que libertos, peregrinos e conquistadores, escravos, libertos, peregrinos, aprendizes, conquistadores que se estabeleceram. Então eles viram a mão de Deus poderosa na libertação, no cuidado no deserto, e também ele deixa bastante claro: foi Deus quem pelejou por vós. Para que a soberba não tivesse vez e pensasse: não, é porque a gente se garante, é porque a gente aprendeu a lutar, porque nós desenvolvemos estratégias, porque nós nos valemos de recursos. Não, não.
Isso são ferramentas, isso são recursos que Deus concedeu, que Deus permitiu, que Deus aprovou. Mas se Deus não pelejar, ou se Deus não tivesse pelejado por eles, eles não teriam se estabelecido, portanto, vencido pelejas, vencido guerras, vencido batalhas e guerras. Deus foi quem pelejou por vocês, para que eles não se esquecessem dessas três coisas: guarda a lei, ama o Senhor, e para ajudar nesse amor, vocês só estão estabelecidos na terra porque Deus pelejou por vocês. Vocês só estão desfrutando agora da paz e de conquistas porque Deus pelejou por vocês. Não esqueçam disso. Deus pelejou por vocês. Sabe, irmãos, a gente é ser humano e ainda neste corpo nós somos tentados e seremos tentados até que Jesus nos busque, seja pela morte ou seja pelo arrebatamento. Então, nós somos tentados. Entre as muitas tentações que somos, nós somos tentados a usufruir. Você está me entendendo? Você está me ouvindo, amém? A usufruir as dádivas, as bênçãos, os cuidados, o favor, os favores divinos, sem lhe atribuir a graça, sem lhe ser grato, e em alguns casos até sem se relacionar com ele. Que é quando alguém desiste, quando alguém abandona a caminhada, ela vai usufruir das dádivas divinas, porque toda boa dádiva procede de Deus. Eu estou com saúde, Deus purinho. Eu tenho um bom emprego, Deus purinho. Eu tenho uma família, Deus purinho. A minha família está bem, Deus purinho. Que é o que mais? Eu tenho o que comer, o que vestir, Deus purinho. Toda boa, eu tenho vida, Deus puro. Toda boa dádiva procede dele, amém? Mas nós somos tentados a viver de uma forma que não reconhece que dele provém. E aquele que se desvia ainda é pior, porque ele vai desfrutar desse cuidado, desse favor, dessas bênçãos, sem querer se relacionar com Deus. É o filho pródigo, né? Dá a minha parte que me cabe da minha herança. A herança só se recebe quando os progenitores morrem. Quando o pai dá, ele não está dando herança. Ele está dando porque ele é bom. Amém? Ele está dando porque é bom. E o filho mais novo sai da presença do pai e vai viver dissolutamente, ou seja, sem regras, sem disciplina, sem limites, desfrutando longe do pai, portanto, em inimizade, sem comunhão, sem relacionamento com o pai, as bênçãos do pai. Esse é o ser humano ingrato no mundo. Pior o estado de quem conhece, porque desfrutou, sabe de onde vem. O pecado dele ainda é maior. Mas veja, isso estava para acontecer com a nação de Israel no tempo da conquista, irmão. Veja, essa não é a geração que saiu do Egito. Não é, porque a geração que saiu do Egito, eles tiveram que morrer para começar o tempo da conquista. Porque eles foram reprovados.
Eles não acolheram a palavra com fé. Eles não confiaram, não acreditaram na suficiência, no amor e no cuidado de Deus. Por isso, eles foram por Deus tidos por reprováveis, inaptos para herdar as promessas. E eles ficaram no deserto. Essa geração todinha que saiu do Egito, morreu no deserto. Salvo Josué e Caleb. Salvo as crianças. Tem uma turma também, os menos de 20 anos para baixo. Não, 20 anos, isso. 20 anos para cima morreu tudinho. Então, as crianças que crescem, os jovens que tornam-se adultos, é que vão ser a geração dos guerreiros e conquistadores. Amém? Josué morre com 110 anos. E eu queria ler aqui para vocês esse ponto. No livro de Juízes, capítulo de número 2. Então, por favor, preste atenção no que está sendo dito. Primeiro, nós somos tentados a viver de forma a não atribuir a Deus as bênçãos recebidas. Às vezes atribuir só as bênçãos que a gente busca e não as que não são buscadas, mas elas estão acontecendo na nossa vida. Eu citei a família, eu citei a saúde, eu citei o emprego, eu citei o vestir, o calçar, eu citei a vida. A gente tem de atribuir a bênção só aquela que eu desejo, eu oro e Deus me dá. Quando tem outras que eu nem oro, mas eu sou alcançado por essa bênção. Aí eu não orei, recebi, mas eu lutei e tal, mas eu não orei para isso, eu lutei e acabou que eu conquistei. Em todas as boas dádivas está a mão bondosa de Deus entregando a nós. Eu pedindo ou não. Amém? O Adão pediu por Eva. E Deus não entregou essa bênção para Adão? Foi? A Bíblia diz que Deus viu que Adão estava só. Ele fez uma auxiliadora, uma disjuntora, alguém que estivesse ao seu lado. Ele não tinha nem pedido. Deus é assim, irmão. Tem coisas que a gente nem pede. E Ele nos favorece. É sempre assim. Ele nos agracia, porque a gente não merece nada da bondade de Deus. Nada do Senhor. Então sejamos crentes gratos. Para não acontecer conosco o que aconteceu com esse Israel. No capítulo de número 2 de Juízes. Olha que interessante. Diz assim no versículo de número 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se... É a continuidade daquele discurso do capítulo 23, 24. Havendo-se Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Preste atenção nesse ponto. Os anciões, o povo que viu as grandes obras feitas pelo Senhor Deus de Israel. Do Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregado a seus pais toda aquela geração. Olha aqui, ó.
foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Qual geração? A geração que com Josué esteve, a geração que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Essa geração. Geração da conquista. Após eles, aquela geração e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Provocaram o Senhor a... Preste atenção, irmãos. Está escrito que outra geração após sucedeu. E era uma geração que não conhecia o Senhor. Certo? Duas características marcantes dessa geração vai dar as bases pela qual a geração ela se afasta de Deus. Primeiro, ela não conhece o Senhor. E nem tampouco as obras que Deus fez. Espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. As nações ímpias conheciam o que o Senhor fez. Depois do que Deus fez, a grande nação do Egito, todas as nações ao redor, próxima, souberam, o Deus dos hebreus foi o Deus que humilhou Faraó, os seus deuses, arrasou com o Egito. Todos. Como os filhos dos conquistadores não conheciam a Deus e nem os seus feitos poderosos. Duas coisas aqui. Primeira, os pais não educaram, não semearam devidamente no coração dos seus filhos o conhecimento do Senhor, o amor do Senhor. Ou três, apesar de ouvir falar, apesar de terem contato com essas verdades, com esse testemunho, mas eles desprezaram, eles não deram crédito. Bateu aqui, saiu aqui, não desceu para o coração. Ou seja, nem sempre o ouvir faz a diferença. O ouvir é só o início. Vocês estarem me ouvindo aqui é o início. O que vocês vão fazer com o que estão ouvindo é que vai fazer toda a diferença. Porque eles ouviram, não deram crédito, eles são conhecidos como quem? Como aqueles que não conheceram a Deus. Eles ouviram e não deram crédito, eles são conhecidos como quem? Como aqueles que não conheceram os feitos de Deus. Porque se você não dá valor, se você não dá o crédito devido ao que Deus fez, é o mesmo do que você não tiver ouvido. Quem está me entendendo? Eu vou repetir. Ao ouvir, se você não der o crédito devido, o valor devido, é o mesmo que não tiver ouvido. Eu ouço que Deus
quer que eu seja cheio do Espírito, eu ouço o que acontece, como é a vida de alguém movido pelo Espírito, como ele é usado por Deus. Eu não me empolgo com isso, eu não me interesso por isso. É pior, é o mesmo que você não tiver ouvido. É você ter contato com os feitos de Deus, mas não dar o crédito devido. E o que acontece? Preste atenção, no nome de Jesus, preste atenção. O que acontece quando alguém não se importa, não se interessa, não dá o devido valor ao que ouve acerca de Deus, de quem Ele é, do que Ele tem feito? Essa pessoa está totalmente aberta a se afastar do Senhor. Ela está se fechando para Deus. E todas as vezes que alguém se fecha para Deus, ela sem querer, ela se abre para outro Deus. Mesmo que o outro Deus seja o eu. Porque existe o Deus Mamon das riquezas, existe o Deus da luxúria, da sensualidade, das obras, das carnalidades relacionadas às paixões sexuais. Existe o Deus da fama, existe o Deus do poder, existe Deus do eu. A Bíblia diz que ao não conhecerem ao Senhor, este povo, eles se dão a outros deuses e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor dele. Quem está me ouvindo? Naquele tempo, os deuses das outras nações eram os Balaíns, os Astarotes, Dagon, Azera. Esses eram os deuses. Os deuses do mar, o Deus da chuva, o Deus de tudo quanto era jeito. Eram esses deuses que cercavam, esses falsos deuses que cercavam a Israel, pertencente a essas nações. Quando eles se fecham para Deus, ao descredibilizar o que ouviram, a não dar o devido valor, porque eles ouviram, irmão. Mas eles são tidos por não ter conhecido, porque eles não deram crédito. A prova que eles ouviram é que no discurso de Josué, ele fala disso. O Senhor foi quem pelejou por vós. Amém? Então, mais do que você está me ouvindo, mais importante do que isso, é o crédito que você está dando. O que vai mudar a tua vida não é o que você ouve simplesmente, é o que você faz com isso. O que vai dizer o que você é para Deus, para Ele, é o que você faz com a palavra dEle. Os deuses eram esses e outros. Quais são os deuses de hoje? Ah, pastor, na igreja católica tem os santos. Nas igrejas de origem, nas religiões de origem afro, tem os orixás, os caboclos, os guias. Em outras religiões, o hinduísmo tem aquele... Vou nem falar o nome desses. Só que se está esquecendo dos deuses que eu já citei do nosso tempo. É o Mamon, Deus da riqueza, do dinheiro. Quando o dinheiro controla, quando o dinheiro é o Senhor e não o servo.
Deus da sensualidade. Quando os apetites sexuais não são controlados, eles controlam. E as pessoas se perdem no que veem. E hoje a pornografia, ela está na palma da mão de quem quiser. O homem e a mulher trocando o que é natural. Se está trocando o que é natural, é algo que é perversão. Homem com homem, mulher com mulher. O Deus da sensualidade, da luxúria. Aí tem um Deus da fama, do poder. O Deus do eu. O eu. E mesmo aquele que se engana dizendo, meu Deus sou eu, porque eu faço o que eu quero, eu faço o que eu acho correto, eu faço o que eu entendo que é bom para mim, ou seja, o eu. Ele mal sabe, mas ele está sendo manipulado por Satanás, porque ou serve a Deus ou ao diabo. Ou você está consciente e se submete ao senhorio de Cristo, ou você está consciente ou enganado, se submetendo ao senhorio do adversário de Cristo, que é o diabo. Então essas pessoas que se orgulham, eu não tenho religião, eu faço as coisas corretas, eu não preciso de religião. Ela pensa que ela está se governando, coitado dela, ela está sendo manipulada. O senhor dela é o espírito do engano, o senhor dela é o diabo, o senhor dela está arrastando ela com essa corrente chamada engano para o inferno, e ela não sabe. O problema é quando os crentes que têm acesso à palavra, que têm acesso ao que o Senhor faz, que desfruta do cuidado, do amor, da bondade de Deus, ainda se enamora por algum desses deuses. O eu, Mamon, a luxúria. E acredite, irmãos, acredite, teve, tem e terá. Teve, tem e terá. A questão é o que você decide. Porque quando Josué, porque eu li a primeira parte do discurso, mas tem uma outra parte que ele vai dizer, olha, se realmente vocês querem servir a Deus, então deixem os Balaíns, Astarote, deixem esses deuses estranhos e sirvam somente ao Senhor. Agora, era como se ele estivesse dizendo, se vocês quiserem continuar se enganando, achando que pode desfrutar da amizade, da comunhão, de todas as bênçãos oriundas dessa comunhão com Deus, e também se enamorar com outros deuses, se vocês querem continuar nesse engano, eu já aviso que não vai dar certo. As maldições vão vir sobre vocês, as bênçãos vão ser removidas e virão as maldições, como foi dito, como está escrito. Mas se vocês querem continuar se enganando, o problema é de vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmão, que tem pessoas que se enganam, tem pessoas que, não estou enganado, o que eu quero é isso mesmo, eu quero essas outras fontes de prazeres, que teve, que tem, terá sempre, ou até esse estado de coisas acabar
e ser estabelecido novos céus e nova terra. Aí sim, novos céus e nova terra não tem lugar para essas pessoas. Nos novos céus e nova terra só participará os remidos do Senhor, aqueles cujo nome estão escritos no livro do Cordeiro, aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, aqueles que têm a marca da aliança, aquele que é morada do Espírito, o penhor, o selo, aleluia. Nós o que sabemos, quem somos, quem adoramos, para onde estamos indo, somos nós que herdaremos novos céus e nova terra. Não tem lugar para os indecisos, não tem lugar para os que querem os dois, não tem lugar para aqueles que escolhem, eu não quero essa fonte de prazer, não tem lugar. Novos céus e nova terra são para os remidos do Senhor, são para aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus, são para aqueles que estão de olhos fintados no alvo, Jesus. São como Josué, eu e minha casa. Irmãos, vocês já pararam para pensar nesse versículo? Pais, vocês já pararam para pensar nesse versículo? Principalmente os pais que têm filhos novos. Vai chegar o tempo que você age como Josué, ou tu vai perder os teus filhos. Porque filho de crente não é crente. Mas é o tempo oportuno para semear. E semeie muito bem, porque o mundo vai semear muito bem. E aí vai chegar um tempo que ainda sob a tua responsabilidade, eu não estou falando só debaixo do teu teto, é responsabilidade. Ele ou ela vai dizer, não quero ir não. Eu não quero ir hoje. Está doente? Estou não. Está exausto de alguma coisa? Não. Só não estou com vontade. Com vontade ou sem vontade, nós vamos à casa do Senhor. É isso, o Josué falando, eu e minha casa serviremos, é o seguinte, eu não vou perguntar a eles se eles querem ou não. Quem está sobre a minha responsabilidade, eu não posso fazer isso mais com vocês, porque presta atenção. Josué não era mais o líder. Ele não estava mais na direção daquele povo. Porque se ele tivesse, a lei ordenava que a idolatria fosse punida com a morte. Ele sabia que tinha idólatra. Ele já tinha feito algo semelhante, obedecendo ao Senhor com Acã. Quem lembra, amém? Capítulo 7 de Josué. Então, ao saber que havia idólatras, ele deveria punir com a morte, só que ele não está mais com a liderança. Ele está com o conselho. Ele é um ancião. Ele aconselha, ele já foi líder. Então ele está aconselhando. Agora, na casa dele, ele continua sendo líder. Amém? Irmão, até quando eu tenho responsabilidade sobre o meu filho? Até quando ele está, sim, debaixo da tua casa, morando com você, dependendo de você. O dia que ele sai, eu não quero mais depender de você, eu quero viver a minha vida, eu quero ser senhor da minha vida. Aí é com ele, é com ela, mas está ali, é tua responsabilidade. Vai sim. Vai à casa do Senhor. E aí é um desafio, né? Porque agora, antigamente,
Rapaz, principalmente os homens. Eu não sei as mulheres, porque eu não parei para refletir sobre isso, não observei isso. Mas os homens, rapaz, davam uns 15 anos, 16, já estava, rapaz, eu quero constituir família. Só que não era constituir família, é a linguagem bonita que eu estou falando agora. Tipo, eu quero namorar, eu quero me ajuntar, eu quero família. Era ou não era assim? Eu estou enganado. Os mais velhos. Nonato começou quantos anos, Nonato? A família começou quantos anos? Vixe, faz tanto tempo que ele está. Peraí, deixa eu puxar ele. Dinaldo, quantos anos, Edinaldo? Tá vendo, irmão? 23. Mas tu quis família só com 23? Ah, eu que perguntei errado. Já queria a família bem mais antes. Porque era assim. Só que agora a gente está numa geração que a galera com 30 anos quer estar em casa. Dos pais. Jogando videogame. E aí, crente, o que é que tu vai fazer com essa galerinha aí? Tá na tua casa. Aí vai querer levar as gatinhas, os gatinhos lá pro quarto. É meu quarto. Tenho direito à minha privacidade. Vá pagar um aluguel. Vá comprar o seu terreno, construir sua casa. E aí, o que é que você vai fazer? Porque essa geração, tá? De agora é assim. Né? Antigamente não, meu irmão. Com 18 anos, o cabo já estava alugado, com a casa alugada, e lá com a mulher dentro, e comendo farinha com ovo. E estamos juntos, vamos seguir a vida. Era desse jeito, irmão. Glória a Jesus. Quem começa comendo farinha com ovo é bom, irmão, porque quando vem a benção de comer uma carnezinha de segunda, já dá glória a Deus. Ô, meu filho, nós estamos evoluindo. Então, irmãos, no nome de Jesus, eu e minha casa, você é senhor nesse sentido de líder da sua casa. As decisões, elas passam por ti. Reforçada, auxiliada, aprovada pela disjuntora, é isso mesmo. O que ele falou está falado. O que ela falou está falado. É lógico que o que ela falou, ela combinou comigo. O que ele falou, ele combinou comigo. Até porque os dois têm que estar nessa harmonia, porque qual é a realidade das coisas? É que os filhos vão formar família e quem vai ficar na velhice são os cônjuges. Eu estou falando do modelo cristão, irmão. Estou falando do modelo do mundo. O modelo do mundo, o homem abandona a mulher. Agora a mulher está sendo estimulada também a abandonar lá. No modelo do mundo, a mulher, portanto, assume a responsabilidade dos filhos. O cara dá aquele dinheirinho lá que o governo obriga, que a justiça obriga. Esse é o modelo, não deu certo, não importa qual for o motivo, se separa, os filhos sofrem, desestrutura a família. Mas no modelo cristão, não. No modelo cristão, os filhos são bem criados e depois eles vão formar famílias bem estruturadas. Mas quem vai ficar até os últimos dias é o cônjuge. Não é o filho. Por isso, a mãe não tem que estar dizendo: o mais importante para mim é meu filho. Onde é que na Bíblia diz isso? A cultura
Cultura quer que você acredite nisso. Mas eu dou a vida pelo meu filho. Num contexto cristão, está errado. Está errado, eu estou falando assim, eu dou a vida pelo meu filho no sentido, eu me nego para que ele viva, eu vou viver por ele. Negócio de homem, não sei o quê. Isso não é para caber dentro de um casamento cristão. Dentro do casamento cristão, a esposa olha para o marido e admira ele. Até porque ele é o meu campeão, que Jesus me deu para me proteger, para cuidar de mim. E ele cuida. Agora, se ele não cuida, isso daí tem que ser conversado. Me proteger, cuidar de mim, como vaso mais frágil, de amor, me amar. O homem é ensinado, morra pela sua mulher se preciso for, morra pelo seu filho se preciso for, de forma que está no mesmo nível de importância. Os filhos, a esposa, os filhos até a idade que ele formar a família, depois que ele forma a família, é esposa. É esposa, porque quem vai seguir até o fim são os cônjuges. Depois que o cidadão casar, ele vai ter a preocupação dele com a mulher dele. Depois que a mulher casar, a maior preocupação dela, a ocupação dela vai ser para o esposo dela. Aí aquela mãe que diz, eu morri para meu filho viver, vai ficar, e agora? Já sou velha, ninguém me quer mais. E se o homem pensasse, acho difícil o homem pensar assim, já sou velho, ninguém me quer mais. O meu filho, que eu dei a vida por ele, a minha filha, que eu dei a vida por ela, agora está lá e eu aqui sozinho. Porque você não entendeu como é a vida. Nós criamos os nossos filhos para que eles depois sejam pais, sejam cônjuges tão bons como nós tentamos ser. Eles constituam famílias estruturadas como nós tentamos ter. E é isso. Os pais não devem, quem está me ouvindo? Os pais não devem ser direcionados por seus filhos. Eu vou repetir. Os pais não devem ser direcionados pelos seus filhos. Essa não é a ordem correta das coisas. Vai dar ruim. Onde é que um jovem que não tem a experiência do mais velho tem mais conhecimento da vida que o mais velho? Ele pode ter conhecimento de tecnologia, mas experiência de vida não. Isso só se inverte quando o filho é cristão, mas é cristão assim, tipo, é palavra, viver a palavra. Os pais não são novos convertidos, aí vai receber a instrução dos filhos. Mas caso contrário, é os filhos que orientam, que norteiam, são os pais que orientam e norteiam os seus filhos. Quem está me entendendo? Jesus. Eu estou procurando uma passagem bíblica que afirme assim, olha, está aqui, ó, esse filho orientou os seus pais. Está aqui, ó, os filhos direcionando a vida dos pais, e deu certo. Não, são os pais. Essa responsabilidade é de você. Amém? Pensou?
Pai, eu sei que aqui a gente está mais próximo da igreja, Pai. Mas lá, na nossa antiga casa, tem mais espaço. Se bem que agora nem tanto. Tem mais espaço, é mais calmo. São outros ares. Portanto, nós vamos nos acomodar melhor. Bora, Pai. Melhor, Pai, vamos. Vai ser melhor, e vamos. Eu sabendo que dia de jogo é terrível se deslocar de lá para cá. Eu sei que os dias da semana que a gente vem à vontade, a hora que quer, participa de todos os eventos da igreja, e para além dos eventos da igreja, a gente tem toda essa disponibilidade, eu não vou ter mais. A minha família não vai ter mais. Eu vou. A minha família está querendo isso. Eu vou fazer isso pela minha família. Não, eu não vou fazer isso pela minha família, porque isso não vai ser bom para mim nem para minha família. E eu me posicionar vai ser bom para eles. Eu ter firmeza vai ser bom para eles. Eles estão enganados. Eu estou falando de forma hipotética. Quem está me entendendo, diga amém. Glória a Jesus. Escute. O Josué, ele não pode ser acusado, nem a geração dele, de descuido, de falta de exemplo, de falta de ensino. Não foi. Mas isso pode acontecer. Uma geração que sucede a outra pode ser pior pela negligência da que está, como eu vou dizer, está em primazia. Pode acontecer. Os nossos filhos, eles podem ser crentes frios, crentes insensíveis, crentes Laodiceia. Se nós formos negligentes, se nós não fizermos o nosso papel, se nós não formos perseverantes na nossa responsabilidade de levá-los ao conhecimento do Senhor. Agora, também é verdade, mesmo nós fazendo o nosso papel bem, eles podem escolher não seguir os nossos passos. Agora, será muito mais difícil eles decidirem não escolher os nossos passos, conhecendo o quanto foi bom e vivendo conosco Deus. Quem está me ouvindo? É por isso, irmão, que a gente tem que viver, a gente tem que ser envolvido com a obra de Deus, a gente tem que ser participante, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar contribuindo, a gente tem que viver isso e viver com os nossos filhos, para deixar impressões na alma deles, para deixar lembranças, deixar memórias que vão influenciar a forma deles pensar e a forma deles, e o que eles querem. Nós precisamos ser pais no nome de Jesus. Se envolvam com a obra de Deus, carreguem os seus filhos para que eles participem, eles tenham essas experiências, eles criem essas memórias, isso faça parte do ser deles, porque eles já estão sendo tocados pelo mundo, eles estão sendo visitados pelo mundo, em outros ambientes, principalmente na escola. E conforme eles forem crescendo, esses ambientes vão exercer uma influência sobre eles, uma influência cada vez maior. Portanto, as marcas, por isso que eu falo de marcas, impressões, porque impressões não saem, irmão. A gente precisa deixar impressões nos corações dos nossos filhos. Impressões ninguém tira, marca ninguém tira, fica lá. Embora eles venham se afastar, mas eles serão visitados pelas lembranças, eles serão
serão visitados pelas memórias, porque está marcado na alma. É o que o sábio disse: ensina teu filho no caminho em que deve andar, e ainda depois de velho não se esquecerá deles. Então nós precisamos deixar marcas. Eu, como pastor, eu faço isso com a minha família, sim, mas eu tenho uma família estendida chamada igreja. Por isso, desses trabalhos, sim, entendendo isso daqui o Senhor tem nos dado, vamos viver igreja, vamos fazer igreja, vamos lá. Tem dificuldade, mas faz parte. Dificuldades para os crentes na obra de Deus, elas existem para serem superadas, aleluia. Elas existem para ser superadas. Vamos lá, meu povo, vamos trabalhar, vamos juntos, não vamos desistir, não vamos desanimar, não vamos se esfriar, não vamos deixar de dar a importância. Eu faço isso, deixar marcas, experiências. Para essa viagem, levantou-se a questão: pastor, a mãe, quer dizer, o menino, a criança, está querendo ir para a viagem, mas, enfim, quem é que vai? Os pais não vão poder ir? Quem vai ficar? Fulano disse que vai ficar, etc e tal. Sim, mas a fulana ficando, a irmã ficando com a criança, ela não vai conseguir ter atenção, a devida atenção para o que se vai fazer, e até para ela buscar também. Não, vamos conversar. Vamos conversar. É importante que essa criança vá. É importante que ela tenha essas experiências. Porque lá no mundo, na escola, ela está tendo experiência. Ei, pais, eu estou sendo homem de Deus na vida de vocês. Na escola, ela está tendo experiências também agradáveis. Lembre-se que eu disse na outra mensagem: existem outras fontes de prazeres. Existem outras fontes de contentamento, de alegria. Felicidade não, algo consistente, é um estado do ser, mas alegria, sim, que rivalizam com a fonte primária e principal, que é a comunhão com o Senhor, a amizade com Deus. Existe, irmão. Só que, como disse Deus, Ele é o manancial de águas vivas. As outras fontes são cisternas rotas. Mas tem água suja? Mas tem. Então, isso desde o comecinho da caminhada do convívio social, está sendo apresentado e semeado no coração dos nossos filhos, dos filhos de vocês. E aí tem a igreja está fazendo atividades, você não se envolve e não envolve o seu filho, você está jogando paz de cal, de terra. Você está cavando uma sepultura e está entregando aos poucos o seu filho. Ele pode crescer sem conhecer a Deus, estando no ambiente onde pessoas conhecem. Se a gente tendo esse cuidado ainda corre o risco deles escolherem um mundo, faz ideia, se a gente não tiver esse cuidado, eles serão abraçados pelo mundo. E eles abraçarão o mundo, porque é o que tem deixado marcas neles. Eles precisam conhecer como é prazeroso a presença, como é prazeroso a comunhão, como é prazeroso fazer a vontade de Deus, realizar a vontade de Deus, como é prazeroso viver, sabe,
viver os planos de Deus, como é prazeroso viver a esperança, como é consolador a palavra, como é consolador o Espírito, como é prazeroso viver a comunidade da fé, como é prazeroso ganhar uma alma para Jesus, como é prazeroso consolar um irmão, como é prazeroso, sabe, ver uma vida que está fraca de novo fortalecida, e saber que você contribuiu de alguma forma com uma palavra, com a oração, com um acompanhamento. Como é prazeroso viver a fé, como é prazeroso viver Deus. Eles precisam experimentar, eles precisam viver isso, porque lá no mundo eles estão conhecendo outras formas de prazeres. E aí, depois que eles estiverem formados e decididos, não vai adiantar muito ou dizer: mas meu filho, isso não é o certo. Meu filho, esse é o caminho do inferno. Não vai adiantar. Não vai adiantar muito. Eu não estou dizendo que Josué fez isso no final da sua vida. Não, ele fez isso durante a sua vida. No final da vida ele só deu o alerta: eu estou vendo para onde vocês estão indo. Então, nas minhas últimas tentativas, eu vou alertar vocês. E o que ele disse aconteceu. Olha, se vocês decidirem servir a outros deuses, vocês estão vivendo e desfrutando as bênçãos. Pois é, vocês vão desfrutar as maldições. E essas nações que Deus não permitiu que fossem vencidas, elas serão instrumento de Deus para os atribular. E foi o que aconteceu. Quem é o pai, quem é a mãe que quer ver os seus filhos sofrendo? Ninguém, né? E como é que você acredita? Você tem a crença de que você trazendo o seu filho a contragosto para as coisas do reino, para as coisas da comunidade da fé, é um sofrimento. Sofrimento é viver uma vida distante dessa realidade. Sofrimento é ser enlaçado pelo diabo e ser levado para o diabo para um lado e para o outro. Distante de Deus, esse é o sofrimento. Então você pai, você mãe, exerça seu papel. Salve o seu filho. Salve o seu filho. Enquanto ainda há tempo.